Chegamos ao momento mais esperado. Os pratos estão prontos e agora nossos jurados vão provar cada detalhe. João, Pedro e Natan entregaram tudo o que tinham, mas só um deles será o grande campeão do Estrelas da Gastronomia. Foram minutos intensos, cheios de técnica, emoção e garra. Agora cada prato conta a história de uma trajetória inteira. O meu prato ele é um nhoque de mandioca salteado na manteiga de garrafa. Eu deixei uns pedacinhos da mandioca para ter mais uma mastigabilidade. O caldo que vocês estão vendo é uma emulsão de moqueca. Eu fiz a base da moqueca baiana normal e eu trouxe a acidez com o tucupi. Emulsionei ela depois junto com camarão e peixe para dar uma engrossada um pouco mais no caldo. No caso seria uma emulsão, uma espuma de coentro, só que ela desmontou por conta da temperatura do caldo. Na hora que entrou em contato com ela acabou se desfazendo. Essa espuma, você tinha testado ela antes? Tinha. No caso que o sifão, ela ficaria mais estável se fosse feita a espuma com o sifão. Entendi. E você queria empratar assim mesmo? Era mais ou menos desse jeito. Mais ou menos. Não, outro jeito, faria outro jeito? Não, era exatamente assim, só que com a espuma mais instável e ainda queria colocar mais alguma decoraçãozinha, algumas coisinhas por cima, só que acabou não dando tempo. Sempre de uns brotinhos. Então. Eu gostei. Eu acho que na própria espuma, assim, faltou um pouco de gosto nela, do coentro, né? Talvez tentar, até já prevendo talvez a falta do sifão, de utilizar algo que estabilizasse como espuma, né? Imaginando talvez essa exposição ao calor. Com relação ao nhoque, eu achei bacana. Esses pedacinhos no meio, não sei se eu manteria, mesmo como você falou, pela mastigabilidade dele, né? Assim, porque ele acaba sobrando, parece que um pouco um vazio, né? A emulsão de moqueca achei super legal, saborosa. Ela segura bastante, mas ela acaba também não anulando, né? Mas a mandioca ela fica um pouco para trás. Se você misturar tudo, né? Com exceção da espuma de coentro, ele acaba fazendo com que quase desapareça o próprio nhoque. Mas eu gostei, achei bacana. Eu concordo com o Álvaro com relação à espuma. Acho que você poderia ter pensado aí em montá-la de alguma outra forma. E senti falta dessa acidez que ela prometia, né? Ela realmente está com menos sabor. Eu gosto da ideia de ter os pedaços da mandioca, mas realmente quando você pensa no nhoque, quebra essa ideia. Quando você me fala é um nhoque, você não pensa no nhoque com esse pedaço ali dentro. Então ele acaba me lembrando mais algum bolinho, alguma coisa quando vem esses pedaços. O camarão tá no ponto certo, tá tudo certinho. E aí do empratamento eu perguntei porque eu não sei se você poderia fazer de repente num prato fundo ou com mais calma. Senti falta mesmo desse brotinho que tinha proposto para colocar, né, quando você enviou a receita. Talvez ele trouxesse também até um frescor nesse final, porque a moqueca tem essa densidade maior. Eu gostei do bolinho, e eu falo bolinho porque para mim ele é muito mais um bolinho do que um nhoque. Mas tá muito gostoso, eu acho que você temperou ele bem, você passou ele na frigideira muito bem. Então tem o gosto da manteiga, ele tá seladinho, tá crocantezinho, eu acho que essa parte do bolinho eu realmente gostei. Concordo também com os comentários dos pedacinhos, mas pra mim funcionou. Eu gostei muito da parte da moqueca, mas infelizmente realmente a espuma é alguma coisa líquida que não é nem só o fato de estar líquido, faltou potência nela. Porque a sua moqueca ela tem potência, o seu bolinho ele tá temperado do jeito certo, mas a sua espuma ela tá ali compondo com uma cremosidade que não adiciona sabor. Mas assim, parabéns, cara. É um prato complexo que você conseguiu executá-lo. O meu prato é um aligô de mandioca. Tem 1000 folhas de mandioca também por cima do aligô. Tem um crisp de couve e o ossobuco prensado ao molho ju e os brotos. Uma pergunta só. O ossobuco ele era assim ou ele abriu? Ele abriu. Ele abriu. Ele abriu. Ah. E esse verdinho aqui? Esse é uma couve crisp. Tá, vou pegar ela antes. Você aligou com mussarela e parmesão? Isso.
João, eu acho que é um prato, uma composição que ela tem tudo para ser deliciosa. Agora eu vou fazer um apontamento aqui com relação à gestão do tempo mesmo. Começando pelo ossobuco, né? O ossobuco, a gente imagina, principalmente quando ele é desfiado, né? Que ele seja macio e eu consiga comer ele como se fosse um peixe, por exemplo, né? Só desfiando. Aqui a gente sente ainda essa textura da carne, né? Firme, e até alguns pedaços que eles ficaram grandes, eles precisam ser cortados, né? Porque o molho, eu vi você preparando ele lá dentro, né? O molho tinha tudo também para ele andar bem, só que daí você vê um residual de gordura nele, que acaba pegando porque você tá com a cabeça no ossobuco, né? Aí você rala, de repente, um parmesão, não tinha nem provado, mas eu senti só no cheiro quando subiu do aligô, porque tinha pedaço de parmesão que eles estavam meio inteiros. Dito e feito, eu peguei, tac, ali, 1000 folhas de mandioca, né? Eu achei ela super saborosa, mas aí o tempo que daqui a pouco você envolve e dedica para tentar fazer o acerto do ossobuco e que acaba negligenciando, entre aspas, um pouco o molho, acaba esquecendo, esfria a mandioca, que, na minha opinião, acho que é uma preparação para sair do forno, cortar e servir, porque senão ela esfria, ela precipita, né, elimina o que tem de excesso de líquido e ela acaba ficando um pouco dura. Mas é um baita de um prato, se você preparando ele, mas gerenciando o tempo. Acho que tá muito saboroso. Apesar de realmente ter um pouco de gordura e a gente vê, assim, ele tá muito saboroso, né? E a gente sabe que é um molho demorado, que você conseguiu fazer aí em 3 horas, então isso só, esse molho já tá de parabéns. Realmente, a carne, talvez ela pudesse ter ficado um pouquinho mais desfiada, então tem algumas que se desfazer mesmo na boca e tem algumas que você... E aí você vai morder e você já sente uma rigidez diferente. O aligô ficou com um sabor muito legal, assim, essa ideia dos queijos com a mandioca casou super bem. O mil folhas eu senti um pouquinho de falta de sal ali no meio, mas essa crocância externa casa bem com esse purê. Então, nesse sentido, não me incomodou. E o molho realmente está muito gostoso. Parabéns, João. Bom, João, eu acho que eu concordo que o molho da tua carne, realmente, ele tem uma potência legal. O aligô, ele traz o queijo, claramente, com a mandioca dá para sentir as duas coisas. Essa parte aqui do mil folhas, ela acho que não tá perfeita. Ela foi difícil de cortar na hora do prato. Assim como a carne também estava um pouco difícil de cortar. Eu derramei um pouquinho aqui porque deu uma puxada. E é um problema quando você junta uma massa muito grossa, o meio acaba ficando sem tempero. E o meu ficou um pouco sem tempero por dentro. Eu acho que é um prato muito interessante, muito complexo. É um prato pesado. Então talvez se tivesse menos carne, um balanceamento melhor, talvez se tivesse mais tempo para preparar menos coisas, você conseguisse executar com mais tranquilidade. Quando eu vi que a proposta da temática dos pratos era com mandioca, automaticamente eu pensei em subprodutos, porque eu acho que elaborar um prato com mandioca, onde a gente só desenvolve ela frita, ou ela assada, ou como forma de purê, ela acaba não se destacando. E acaba sendo um tubérculo muito rico, com muita versatilidade. Vocês têm um carré de tambaqui, como proteína, guarnição tem um purê de banana pacovã com mandioca, uma farofa de farinha Cruzeiro do Sul, e um molho de tucupi, e também um biju. Então, ao mesmo tempo em que o molho ele é ácido, o purê ele é adocicado, a farofa ela tem coentro, ela tem cebola, ela tá torradinha, o tambaqui ele tá temperado com páprica, sal, pimenta, azeite. Deve ter dado trabalho para passar essa purê na peneira, né? A mandioca e a banana. Eu achei super legal, principalmente essa questão das texturas, né? O próprio beiju, ele tá um pouco mais gelatinoso também. A farofa me surpreendeu, porque teoricamente seria alguma coisa simples, assim, e ela veio super bem. Ela traz um sabor extra, além da própria farinha mesmo de mandioca. Purê com a banana, eu sou um pouco reticente assim a falar geralmente quando traz dulçor para um prato onde você tem peixe, né? Porque para mim eu tenho um paladar, o peixe sempre é algo como puxando para o doce, mas o molho, a acidez extrema dele assim mesmo, ela acabou meio que balanceando tanto esse dulçor entre aspas do peixe quanto da própria banana. Então achei um prato super interessante. Ele é, de certa forma, exótico, né? A criatividade que vem
usando essas variações da própria mandioca, que é o ingrediente proposto, puxando o tambaqui, que é um peixe meio improvável, né, também. Achei super interessante, parabéns. Achei muito gostoso mesmo. Natan, também queria parabenizar, realmente você trouxe a mandioca aí estrelando esse prato, que era a ideia. Em nenhum momento esses elementos brigaram, né? Eles conseguem conversar muito bem. O peixe está no ponto certo, está super suculento, bem saboroso. Eu concordo com o Álvaro quando ele fala desse purê, ele realmente tem um doçor, eu acho que era a sua ideia, né? O sal dele tá bem realmente leve, suave. E aí quando você come a farofa, quando você come o seu biju lambão, que tá realmente uma delícia, ele tem uma proposta muito legal, essa integração ela acontece. E aí o molho, ele levanta mesmo o prato. Além dele ter acidez, ele tem uma picância muito interessante. Então, eu tô aqui agora saborizando e sentindo essa picância do molho, e aí quando você come essa picância, você quer voltar para pegar o purê, para suavizar, então ele vai te levando para os elementos do prato e vai e volta, então realmente você tá de parabéns. A apresentação estava muito bonita também, acho que você conseguiu trabalhar e trazer a mandioca estrelando mesmo esse prato. Bom, Natan, sabe que esse prato é muito difícil para eu conseguir avaliar ele, porque eu tenho zero registro de muita coisa do que está aqui. Mas comecei a provar individualmente as coisas, senti os sabores que você falou. Aí eu falei, putz, essa mandioca eu esperava que fosse crocante. Eu não conhecia esse jeito de preparar a mandioca ou biju e tal. Eu falei, ok, é uma coisa diferente. Quando eu provei o molho, eu quase me senti atacado, porque eu falei, nossa, ele veio de uma potência muito forte. Aí eu fui para provar tudo junto e realmente eu acho que é um prato que no meu gosto ele compôs muito bem todos os seus elementos, tá? Parabéns, porque foi uma coisa feita de muitos elementos. A gente foi ali falar para você e falou, cara, toma cuidado com isso, mas eu acho que você mandou bem. 3 pratos, 3 histórias, 3 sonhos que chegaram até aqui. Agora, cabe aos jurados a difícil missão de escolher o grande campeão do Estrelas da Gastronomia. Na Cruzeiro do Sul Virtual, você não aprende só receitas, você vive experiências que transformam paixão em profissão. Aqui, cada desafio é uma preparação para o mercado. Quer ser o próximo grande nome da gastronomia? Acesse cruzeirodosulvirtual.com.br e inscreva-se. E aí, pessoal, quero saber de vocês, o que vocês acharam da prova, da degustação, as expectativas que vocês criaram em cima de cada um dos pratos. Álvaro. Não, dessa vez eu vou começar pela Camila. Vamos lá, da outra vez eu comecei pelos rapazes, dessa vez privilegiá-la, vamos lá. A expectativa era muito alta, né? Eu vi que eles se esforçaram muito para realmente reproduzir o que eles pretendiam entregar. Mas a gente teve algumas falhas no caminho, todos muito saborosos, todos trabalhando a mandioca de uma forma ímpar mesmo, cada um, né, usando técnica francesa, usando algo mais brasileiro. Então eles realmente fizeram o que eles se propuseram, mas teve um ou outro ali que teve um errinho que a gente tem que agora decidir como é que a gente vai pontuá-los. Bom, no começo a gente falou para eles muito assim, cuidado com o tempo, cuidado com a pressão e cuidado de não se perder em todos esses processos. Essa gestão, né? Isso, que é muito difícil. A Camila e o Álvaro sabem muito bem como é que é gerir esse tempo. Você também sabe muito bem. Eu sei menos, eu gosto de assistir e julgar os outros, entendeu? Acho que, tirando um ali, poderiam ser melhores. Alguns processos ficaram pela metade, por falta de tempo ou por nervosismo. 3 pratos muito bons, 3 ideias muito boas, mas não são 3 execuções muito boas. E é isso que a gente tem que julgar. Tem um que ele é, entre aspas, minimalista nessa composição e acaba trabalhando um pouco das técnicas, e se você pecar ou errar em em um dos elementos, acaba puxando o prato inteiro para baixo. Tem outro que olhou, bom, é mandioca. Até que eu perguntei para ele, como é que você espessou esse molho? Você usou talvez mandioca também? Porque seria assim, o completo, né, fora da proteína, tá? Então ele usou e abusou disso de fato, e ele acaba puxando, por exemplo, bom, tem um elemento que não ficou talvez a 100%, mas tem um outro que balanceia e outro que puxa a nível de textura, de sabor, enfim. E um terceiro que ele buscou talvez técnicas também, porém com ingredientes que eles são realmente mais difíceis de trabalhar. Por exemplo, é a carne bovina, né? Não é difícil no sentido de complicado, porque ela é relativamente fácil. Porém, em um intervalo de tempo, se você não fizer essa gestão de tempo, de fato, dá tudo relativamente errado. Ao longo do tempo, não sei se vocês concordam comigo, mas mudar um pouco a estratégia, igual eu vi a carne. Eu falei, vai dar tempo, e a gente foi nas bancadas, a gente falou sobre isso. São pontos que você acaba tendo um problema
no meio, que foi o caso do ossobuco, e eu vi nitidamente quando ele estava preparando, ele estava com o molho já cozinhando, e quando eu vi ele coando, eu via já a borda, aquela borda de gordura, que ela é muito ruim, né? Pra gente ter aquela gordura que fica pegando mesmo ali. Então, aí ele errou, meio que induziu ao erro ali, a mandioca esfriou, enfim, eu acho que ele teve problema por não conseguir gerenciar isso mesmo e pela natureza dos produtos. Fora o nervosismo, né, gente, do momento, a pressão que é administrar tudo isso, além de tudo, tá sendo avaliado, julgado, isso é uma competição, que eu acho que tira um pouco mais desse conforto, dessa tranquilidade. Então, eu quero que vocês avaliem pra gente poder dar o resultado final que eles tanto esperam, porque eles estão extremamente ansiosos. Chegou o momento mais esperado. Os nossos jurados degustaram, avaliaram e agora precisam decidir quem será o campeão do Estrelas da Gastronomia. Cada voto será revelado agora, diante de vocês. Meninos, eu gostaria primeiramente de agradecer, em nome da Cruzeiro do Sul Virtual, a participação, o empenho de vocês. E como professora e representante, eu não posso deixar de falar do quanto é importante ter vocês com a gente e toda essa construção, desde a gente propor um desafio, vocês abraçarem isso de uma forma única, com tamanha importância, tudo que vocês tanto pensaram, planejaram, para que fosse o melhor. É claro que nós temos um campeão, então, independente do lugar, eu quero que vocês entendam que, diante de muitos, vocês são 3 grandes campeões e que vocês já deixaram o nome de vocês guardado e registrado aqui junto a nós, tá? E toda a nossa instituição. Então, eu quero que vocês lembrem desses momentos com muito carinho, com muito respeito, porque é assim que nós lembraremos de todos vocês. Para que a gente continue perpetuando isso, a gente precisa de pessoas como vocês, que se desafiam, que engajam, que confiam no que fazem. E esse é o primeiro passo do sucesso de qualquer pessoa. Eu fico extremamente emocionada, honrada de fazer parte desse projeto junto de vocês. E aqui começa uma grande construção, independente do campeão. É claro que aquele que ganha, ele leva para casa o troféu, o título, mas aqueles também que não são os campeões vão levar muita história, muita trajetória e muito empenho. Eu quero que vocês lembrem disso pro resto da vida, tá bom? Não quero me alongar muito. Eu sei que vocês estão nervosos, então eu vou anunciar o 3º lugar. Em 3º lugar ficou o João. Parabéns, João. Obrigada pela sua participação. Estava ótimo, seu. E agora, vamos para o anúncio do grande campeão. E olha, foi unânime, viu? Em 1º lugar ficou o Natan! Parabéns, Natan! Parabéns! Parabéns! Tô aqui com o Natan, nosso grande campeão. Quero saber o que você tá sentindo. É um mix de felicidades, assim. Primeiro que eu gosto muito de competir, eu sou muito competitivo. Segundo, por mostrar que profissionalmente voltar tarde no ônibus tá valendo a pena, mostrar que eu pego o metrô cheio é por uma boa causa, que estudar vale a pena, que correr atrás vale a pena. E você que tem uma boa relação da cozinha com a família, você acha que essas pessoas te inspiraram, te motivaram a estar aqui? Como que elas contribuíram para isso aqui acontecer? Com certeza, porque como eu tava com vontade de sair da área, elas foram as primeiras pessoas a falar para eu não sair da área, porque eu tinha talento, porque eu entendia de como fazer as coisas. E se hoje eu tô, é porque meu pai lá atrás teve que abrir mão de algumas coisas. Minha mãe abriu mão de muitas coisas até hoje. Então, se tudo que eu tenho conquistado, também é dado ao meu esforço, mas também dado ao esforço deles, que eu sou eternamente grato. Ai, que lindo. É um reconhecimento muito válido. Tenho certeza que eles estão orgulhosos de você, tá? Aproveite. Quero ver você utilizando os seus prêmios. Com certeza. E vai ficar de inspiração para todo mundo que tá em casa te assistindo. Natan, parabéns. Agradecido. Parabéns ao nosso campeão. Uma conquista que simboliza dedicação,
talento e paixão pela gastronomia. Meninos, vocês fizeram história nessa final. Cara, foi uma experiência extraordinária, né? Nunca imaginei estar aqui. Desde cedo, desde a preparação, foi assim um dia incrível. Pude ter a oportunidade de estar ao lado e cozinhar ao lado de pessoas que são extremamente capazes de chegar até onde chegaram. Foi uma honra poder estar aqui, dividir esse espaço nessa cozinha, nessa pressão junto com eles. Estou contente, estou bem satisfeito com a experiência. Cara, foi muito emocionante, eu não esperava nem estar aqui hoje, estar conquistando o 3º lugar. Foi ótimo. É claro, a gente sempre quer ganhar, né, cara? Foi tudo decidido muito nos detalhes. Quem sabe a próxima, né, ano que vem, esteja aí de novo. E é isso, cara, foi um prazer tudo aqui, todo um conhecimento que eu tive aqui, toda uma experiência que eu nunca pensei em ter. Então, pra mim, isso eu vou levar pro resto da minha vida, né? Eu vejo que muita gente não valoriza o que é nacional, o que é nativo, o que é ingrediente regional. E hoje está ganhando um prêmio, mostrando que a gastronomia brasileira, além de arroz e feijão, além de feijoada, além de torresmo, além de farinha com feijão, porque quando as pessoas associam comida brasileira, automaticamente elas tratam com desdém, elas pensam que automaticamente é comida de simplicidade. Não que a nossa comida não seja simples, mas elas não conseguem enxergar beleza no simples. E hoje, numa final de uma competição, de uma universidade, de reconhecimento, trazer comida brasileira, para mim, é muito importante. Porque a gente tem que mostrar o que é nosso. A gente já sabe o que é de fora é gostoso, a gente já sabe o que de fora vende. Mas o nosso também vende, o nosso também é instagramável, o nosso também pode alcançar outros lugares. Até 30 anos atrás, se você era cozinheira, porque você não tinha opção de estudo, porque você não terminou o ensino médio. E hoje em dia, numa graduação, tá ganhando um prêmio de gastronomia, mostra que a gente ainda tá caminhando a passos curtos, mas que a gente tá chegando um dia para passos largos. É muito importante para mim, porque eu tava pensando em sair da área, e hoje mostrar que eu ganhei um prêmio mostra que eu não devo sair da área. Essa foi a primeira edição do Estrelas da Gastronomia, uma jornada incrível que mostrou talento, dedicação e emoção. E você que sonha em estar aqui no futuro, já sabe o caminho. O curso de gastronomia da Cruzeiro do Sul Virtual. Acesse cruzeirodosulvirtual.com.br e inscreva-se na próxima turma. A próxima estrela pode ser você. Quer reproduzir essas e todas as demais receitas dos finalistas do Estrelas da Gastronomia? Acesse o link na descrição desse vídeo e baixe o e-book.